Olá pessoal, mais um episódio Diga Sim à Vida. Hoje, como vencer o racismo e resgatar a autoestima com um pesquisador de causas quilombolas lá no Amazonas, o Dr. Antônio Mascoli. Douglas, é um grande prazer estar com você aqui, é um grande prazer estar com você que está nos ouvindo, nos assistindo, porque nós vamos falar de uma ferida narcísica nacional, de um trauma transgeracional coletivo, de um complexo cultural coletivo, em busca de soluções. Na verdade, nós vamos falar com muito respeito, buscando soluções para responder a essa questão, a esse desafio contemporâneo, porque o racismo é presente, de como vencer o racismo e resgatar a autoestima. Nós vamos falar de racismo com muito respeito, muita consideração, até porque é um branco falando de racismo, mas é um branco descendente de uma Índia ribeirinha e que tem uma caminhada com os índios terenas do Pantanal, com quem eu convivi durante 8 anos, como voluntário, e com os quilombolas do Quilombo do Mel da Pedreira, da Foz do Rio Amazonas, onde nós coordenamos um projeto de desenvolvimento sustentável e realizamos uma pesquisa que depois vocês tomarão conhecimento. Mas hoje, quem está em foco aqui na nossa conversa, no nosso programa, é o Douglas, não é? Eu acho que ele é que deve ocupar o lugar central, porque nós vamos falar de racismo, e eu gostaria de compreender o racismo a partir da experiência do Douglas. Douglas, como é que você percebeu o racismo como pessoa? Mestre, tem uma frase da Lélia Gonzalez que ela diz assim, que a gente não nasce negro, a gente se torna negro. É uma conquista dura e cruel que se desenvolve pela vida da gente afora. Isso representa muito a minha história, porque eu não me via como negro, eu fui percebendo com o tempo. Mas no início, por exemplo, na escola, eu queria papéis de príncipes ou de rei e não conseguia. Sempre o que me vinha era papel do Saci Pererê, nas peças de teatro, por exemplo. E eu acho que você nasceu para ser príncipe e rei mesmo. Obrigado. E depois eu não entendia. Eu falei, é porque eu sou feio, né? Por isso que não me dava papel de príncipe. Porque o príncipe, a gente sempre via que o príncipe era branco, do nariz fino, tem aqueles traços. Então eu comecei a me achar feio e isso vai me prejudicar na minha autoestima depois, né? Eu não Então teve um entendia. impacto mesmo Teve nessa impacto, vida. porque eu sempre me via então como alguém feio, alguém que não era merecedor e que não era digno. Eu lembro que antigamente revelava foto, era filme, né? Era aquelas máquinas fotográficas. E eu sempre pedia para o rapaz, para o técnico, clarear ao máximo a minha foto para ficar bem claro. Porque eu não gostava de me ver negro, não gostava de me ver Nem escuro. você se via como negro. Não, eu não me via como negro. Eu acabei reproduzindo o racismo. Evitava amizades com pessoas negras e não me via como negro. Era uma ofensa naquela época para mim. Eu falar assim, negócio de negro, eu acabei reproduzindo. Foi algo muito cruel. Olha, Douglas, o que você está falando é tão importante porque para a gente compreender, né, tudo isso, compreender o racismo pela raiz. Na verdade, na base do racismo está todo um sistema de dominação. Né? O racista, que parte da ideia de supremacia da raça, na verdade, todas as vezes que eu me considero superior ao outro, eu quero dominar o outro, é uma postura de dominação, e essa construção dessa postura de dominação ocorreu nas relações do senhor e do escravo, do senhor e da escrava, você sabe disso muito bem, que a gente chama das relações da Casa Grande e da Senzala. Mas tem um aspecto muito interessante que quando uma comunidade, uma população ou mesmo um sujeito é submetido a um longo processo de opressão, tem algumas saídas, alguns caminhos que esta comunidade ou esta pessoa vai trilhar. O primeiro caminho, que eu pessoalmente admirei muito na minha caminhada, que foi o caminho da autoafirmação quilombola, o caminho da revolta quilombola, o caminho da luta quilombola pela liberdade,
que eu acho que esse arquétipo quilombola da luta pela liberdade, da resistência à escravidão e ao racismo, ele está presente nos movimentos negros que hoje lutam de forma pacífica, não é? Porque hoje a nossa luta é pacífica, é uma luta que ela é pautada pela não violência, mas isso traz de volta. Mas o outro caminho, que a gente não pode falar mais daqui a pouco, é o caminho do sofrimento, não é? Que nós vamos deixar um bloco só para isso. Mas tem um terceiro caminho que eu queria deixar aqui para reflexão, que é aquele caminho em que o sujeito se identifica com o opressor, que é chamado de síndrome do pequeno poder ou ou síndrome de Estocolmo. Isso é estudado, por exemplo, em relação aos abusos históricos, abusos pessoais, abusos sexuais, abusos de crianças e mulheres. Também é estudado em relação aos sequestradores. O sujeito que está sendo abusado, oprimido, dominado, primeiro ele luta, ele tenta se rebelar, como os quilombolas fizeram, e aí ele sofre, ele mergulha num estado de sofrimento profundo, e muitas vezes ele termina se identificando com o opressor e reproduzindo o comportamento do opressor. Isso é feito de forma inconsciente. E aí, às vezes, nem o branco consegue perceber que é racista, ele acha que isso é natural, é da natureza, e não existe racismo natural. Racismo é construído socialmente, é construído politicamente, é construído ideologicamente, mas também, às vezes, é possível que um afrodescendente não se perceba como negro. Isso é fruto da minha pesquisa, e pesquisa que eu venho dirigindo até hoje no meu laboratório de pesquisa. Faz sentido? Faz sentido. Eu acho que eu vivi isso e acabei fazendo isso, né? O oprimido acaba se tornando o opressor. Quando eu cheguei aqui em São Paulo para fazer novas amizades, continuei com esse processo, evitando amizade com negro e me relacionar com pessoas negras também. E então eu tentava fazer amizade com branco, não consegui, mudei de faculdade, e lá o que acabou me restando foram duas colegas negras que se tornaram minhas melhores amigas depois. Essas duas amigas minhas que eu amo, a Kátia e a Rosângela. E daí eu fui vendo a beleza nelas, delas como pessoas, sabe? Porque até então eu não tinha um contato, eu não tinha percebido a beleza de um negro, de me relacionar com um outro negro e ver aquelas pessoas geniais. E ali foi o primeiro contato que eu tive, foi o primeiro deslumbre de algo novo surgindo a partir dessa amizade com elas. Douglas, eu acho que você abordou com muita propriedade, fez aplicações muito profundas que nos levam à reflexão. E eu vou perguntar assim algo muito pessoal, vou fazer a partir da liberdade que você me deu. São 3 perguntas, na verdade, ou 2 perguntas, você que escolha como quer responder. A primeira é qual o impacto psicológico do racismo sobre a comunidade negra. E a segunda é qual o impacto do racismo sobre a autoestima, né? Tá. Eu vou responder a partir da minha perspectiva. Da sua experiência e da sua convivência com a comunidade negra. Olha, a autoestima, né? A autoestima vai lá para baixo. Acho que eu nem tinha. A realidade é isso. Depois que eu vou perceber que eu não tinha, né? Quando eu começo a obter, a resgatar. Então, acho que primeiro é a autoestima baixa. É uma tristeza profunda, que isso me levou até uma depressão. Envolve depressão também mesmo. Depressão mesmo, de medicamento mesmo, de fazer terapia, que foi assim. Sim. Que eu acabei depois fazendo essa superação. Eu me via diante das pessoas de uma forma inferior, eu me sentia inferior, então sempre via o branco de uma forma, o padrão, e eu mesmo acabava me vendo inferior. Então eu me via inferior e eu tinha a sensação também que as pessoas me viam inferior. Era algo de objetivação e subjetivação acontecendo ali. Hoje eu sou investidor. Tá aí, eu quero fazer uma pergunta. Tá. E o impacto do racismo sobre a vida econômica dos afrodescendentes? Isso que é importante mesmo. Já que você é investidor. Sim. Por exemplo, eu vou comprar algum imóvel e mesmo quando eu tentava comprar o imóvel à vista, eles ficavam sempre na desconfiança comigo, como se eu não tivesse condições de
comprar um apartamento à vista. A tratativa era difícil, por exemplo, mudava quando eu chegava com o meu carro. Então, sempre eles acabavam me vendo dessa forma e, na realidade, eu achava aquilo comum. Eu acho que quanto mais consciência a gente vai tendo, mais vai percebendo essa discrepância, essa relação que é bem diferente. Sim. E vai se colocando também. E essa postura gera sofrimento. A postura gerava um sofrimento. Discriminação. Discriminação. Aí você falava, poxa, por que parece que eu tenho que ficar sempre pisando em ovos para lidar com o outro? Imagina. Eu vou contar uma história pessoal, porque você sabe que tem preconceito também contra o nordestino. Quando eu comprei minha primeira sala aqui em Higienópolis, que eu fui ocupar a sala, fui ocupar mesmo, já tinha pago, paguei à vista. E aí quando eu chego na portaria e me apresento à recepcionista e digo para a recepcionista que eu comprei uma sala, ela olha para mim e fala assim, você vai fazer que obra na sala? Eu falei, querida, eu comprei a sala. Não, você só pode entrar com autorização do dono. Paz, meu dono era ele, né? Então eu sei o que você sentiu. É assim. Não na mesma intensidade, mas eu sei. Sim, eles acham que a gente não é capaz. Quando eu vou, às vezes, em reunião de negócios, convido algum amigo, colega, vou pagar a conta, o garçom, por exemplo, e o gerente nunca vem trazer a conta para mim. Sim. Ele sempre leva para o outro. Sim. Como se o negro não fosse capaz de pagar uma conta de uma reunião ou de um restaurante. Então, eles já vêm com esse racismo estrutural. Douglas, eu acho que você foi muito objetivo, né? E trouxe experiências assim significativas dos impactos do racismo, do preconceito e do trauma da escravidão sobre a autoestima e sobre a psique, né? A saúde mental mesmo da comunidade afrodescendente. E eu queria trazer alguns dados da pesquisa que eu fiz sobre os quilombolas, porque eu trabalhei com 3 hipóteses. É que o trauma transgeracional do racismo, do preconceito, da escravidão afetaria a economia, a autoestima e o autoconceito quilombola. E eu convivi durante 80 dias com os quilombolas, vivendo, morando com eles, fazendo tudo o que eles faziam, e a pesquisa foi feita dentro dos padrões internacionais de ética ao respeito à pessoa humana, e eu pude perceber as coisas ali. Por exemplo, o dado que mais me chocou foi o impacto sobre a economia. Eu colhi os dados do governo de 2014, do então Ministério da Igualdade Racial, e eu acho que não se reporta a uma questão política, poderia ser qual governo fosse, mas eu fui colher do governo. E o governo havia entrevistado 43 mil quilombolas, dos 2.500.000 quilombolas que tem no Brasil, e é um número muito grande, 43 mil numa amostra, não é? E pela amostra do governo, 40% dos quilombolas que recebiam o Bolsa Família viviam com uma renda per capita mensal de R$ 33. É R$ 33 por mês para cada pessoa. Então ali tem relatos de que numa determinada família, a família combinava de um adulto não comer para que uma criança pudesse comer. Daí nós fizemos um projeto lá, bem sucedido, junto com eles, da necessidade e do interesse deles, de desenvolvimento sustentável, né? Mas o outro impacto... e os 60% que não recebiam Bolsa Família viviam em 2014 com a renda per capita mensal de R$ 17 por mês. Gente, isso não é nem um cafezinho, não é? Então, vamos lá, a pobreza da comunidade afrodescendente brasileira, ela é construída, ela não é natural. É uma pobreza construída politicamente, socialmente, economicamente, não é? Mas o outro impacto que eu percebi foi na autoestima. E aí eu queria trazer dados internacionais. Eu utilizei o inventário de autoestima do Rosenberg, que foi validado em 52 países, e no contexto geral das nações, a autoestima do brasileiro já é baixa. Eu vou dar dados aqui. A autoestima mundial está em torno de 34%. A autoestima brasileira está em torno de 32,5%, na média. E a autoestima quilombola foi de 29,5%. Então é bem mais baixa do que a população branca. Eu também gostaria de registrar que
Todas as vezes que um negro se compara com um branco, ou com a sociedade dos brancos, ou com a comunidade dos brancos, isso pode trazer consequências danosas para o psique, não é? Mas o dado que foi muito relevante é que eu também fiz o levantamento do autoconceito. E o autoconceito é quando eu me vejo perante a minha própria comunidade, perante a mim mesmo. E, curiosamente, o autoconceito quilombola é superior à da comunidade brasileira. A média do autoconceito, eu utilizei o inventário de Adriano Vasserra, da comunidade brasileira é de 35%. A média quilombola é de 37,5%. E aí eu fui perguntar para eles por que eles se viam tão bem perante eles mesmos. E aí eles se colocaram dentro da história, mas nós resistimos à escravidão, nós resistimos ao racismo, nós lutamos pela igualdade entre as pessoas, pela igualdade racial desde as nossas origens. Então veja que quando um negro olha para ele mesmo e olha para a sua história, para a história de pessoas como o Zumbi dos Palmares, não é? E mais os líderes negros contemporâneos, e artistas contemporâneos, e escritores, e ele começa a ver os seus próprios heróis, né? Como, por exemplo, esse filme maravilhoso que teve aí, não é? O Pantera Negra? O Pantera Negra. Eu acho que o autoconceito dele melhora, mas é preciso melhorar também a autoestima. Faz sentido o que eu estou falando? Faz muito sentido, sim. A representatividade, ela importa mesmo, né? Esse filme aí, ele foi cura para mim, porque foi uma forma de eu falei, poxa, realmente tem reis negros. E depois você vai conhecer histórias, vai se atrair pela história e vai ver o quanto isso é significativo eu acho que é resgatar a história de superação dos negros, resgatar a história de resiliência e de superação, não só do passado, mas do presente, mas também resgatar os heróis, né, dos negros. Eu acho que isso faria muito bem a autoestima dos negros no Brasil. E é claro, existe um passivo nacional dos brancos com os negros, que isso deveria ser resolvido politicamente pelo Congresso Nacional, eu não tenho dúvida disso. Ainda não era o objetivo da minha pesquisa com os quilombolas, mas pesquisando esse universo de 2.500.000 quilombolas que existem no Brasil, eu encontrei um dado alarmante, que é o dado educacional, que talvez reflita a discriminação da criança negra na escola, né? Discriminação inconsciente muitas vezes, e talvez assim, porque para quem é que a professora vai dar atenção? Para aquele que tem recurso, que traz um presentinho, um chocolatinho, não é? O presente, o brinde, etc. Olha, gente, por dados do governo de 2014, 82% da população quilombola no Brasil não completou o ensino fundamental 1, aquele que correspondia à quarta série. Eu acho que isso também isso não significa que os negros sejam menos inteligentes com os brancos, talvez sejam até mais, porque eles sobreviveram e sobrevivem apesar de todas as lutas e as dificuldades que a sociedade impõe a essa comunidade, mas isso talvez reflita o fato de não ter uma escola que valorize a tradição negra, a história negra, a conquista negra e mesmo a linguagem e a simbologia da cultura negra, e talvez nem perceba que a criança negra é discriminada naturalmente, não é nem intencionalmente muitas vezes. E eu queria fazer uma observação. A criança jamais é discriminada por outra criança. Quando ela é discriminada pelo adulto. Mestre, agora o tema é como superar o racismo e resgatar a autoestima. O senhor tem me ajudado muito. Eu gostaria que o senhor revelasse esses segredos para todos nós. Mas antes, eu gostaria de aproveitar e falar do Diáspora Africana. Esse livro aqui é o melhor livro que eu já li sobre racismo. Ele fala das feridas no racismo no Brasil. É do pesquisador Antônio Maspoli. Ele fez uma pesquisa de campo. Ele ficou lá realmente 80 dias no Amazonas, colhendo informações e dados dessas pessoas, dos quilombolas, direto que vieram de Marrocos, há 300 anos atrás. E ele fez todo esse mergulho, essa imersão, observando as características,
para poder escrever esse livro aqui. Vale muito a pena. Douglas, eu acho que você me deu um gancho muito importante, mas antes de falar, eu queria fazer uma pergunta bem pessoal. Você superou o racismo? Superei, graças a Deus, graças ao Senhor, graças à minha história, mas superei sim. E vale muito a pena, você se torna mais protagonista da sua história. Olha, eu sou neto de um dono de engenho, de um lado, e de uma índia ribeirinha do outro. Então convivi com os dois espectros, né, da questão racial no Brasil. E eu achava que eu não era racista, eu achava que eu era uma pessoa que lutava pela igualdade racial desde criança, porque eu vi o impacto disso na minha família, especialmente na minha mãe, na minha avó, e em mim, na minha irmã. Mas eu me percebi racista no mergulho que eu fiz com os índios e com os negros na foz do Rio Amazonas. E os 80 dias que eu convivi com os índios e os 80 dias que eu convivi com os negros reconfigurou o meu sistema. Porque, por exemplo, aquela ideia de que índio é preguiçoso, que negro é preguiçoso, que a gente aprendeu na escola, espero que isso esteja mudando. Douglas, os quilombolas, eles têm que acordar às 4 horas da manhã. E eu perguntei, mas por que vocês acordam às 4 horas da manhã para mergulhar na floresta, para colher frutos? Eles falam, porque nós temos que chegar antes das aves. Você já imaginou? Os índios também, 4 horas da manhã. Então, assim, eu mudei totalmente a minha perspectiva. Eu tinha consciência de que eu não era racista, mas havia um racismo inconsciente que eu percebi lá e mudou totalmente a forma como eu os vejo. Hoje eu vejo os índios terenas como heróis e vejo os quilombolas da Foz do Rio Amazonas, dos 71 quilombos que existem na Foz do Rio Amazonas, como heróis. E na verdade eu vejo que eu tenho que ainda reconfigurar e ressignificar toda a minha história, todo o meu discurso. E eu queria falar um pouco de como superar isso. E eu, claro, eu vou falar com muita humildade, porque eu acho que primeiro é preciso que haja consciência, tanto da parte dos brancos, que às vezes inconscientemente, eu quero crer assim, praticam ou exercem a ideia de supremacia, seja religiosa, seja supremacia sexual, seja supremacia econômica, seja supremacia racial. É preciso que tenham consciência de que isso causa muito sofrimento. Não é o negro, é o Brasil. O Brasil tem essa chaga, tem essa ferida. E da parte do negro, é preciso que ele tome consciência, muitas vezes, de que ele não precisa ser branco para ser bonito. O negro, a negra, o negro é bonito por natureza. Como ele faz parte do projeto de Deus para ele, como Deus o criou. Então acho que é aceitação, sabe? E aceitação também de que tem uma luta pela frente, porque o preconceito e esse passivo que a nação deve aos negros no Brasil e aos índios não vai ser resolvido se não houver um engajamento político, uma articulação política, uma grande negociação no Congresso Nacional. A gente se torna bonito quando se aceita negro. Eu penso que o negro que não se acha bonito é porque ele não se aceita, porque o que se aceita, ele vai se achar lindo, privilegiado por Deus, por nascer negro. Douglas, olha, eu sou cearense, sou baixinho, gordinho e cabeçudo. E eu me acho bonito porque eu me aceito. Imagina um negro bonito que se aceite, né? Mas vamos lá. Eu não gostaria de trazer uma receita de bolo para você. Eu vou trazer 3 exemplos que são meus exemplos de vida. O primeiro exemplo que eu vou trazer é o do Gandhi. Porque Gandhi era hindu e estudante de direito na África do Sul, na época do Apartheid. Então, na época do Apartheid, um hindu na África do Sul era um negro. E ele estava viajando de trem, isso está na biografia dele, A Razão da Minha Fé, autobiografia, ele estava viajando de trem e havia... o negro só poderia sentar se não tivesse... se tivesse espaço vazio, se tivesse algum banco se tivesse algum banco no trem, alguma cadeira do trem e algum branco em pé, o branco tinha primazia. E ele não percebeu que tinha um soldado branco em pé
E o soldado branco veio e deu um soco nele e o jogou no chão do trem. E aquilo doeu muito nele, e ele pensou, eu poderia me revoltar contra este soldado. Mas na verdade, nós estamos ele pensando com ele mesmo ali no chão. Ele diz assim, mas na É muito verdade forte essa é cena, muito né? forte. Ele diz, eu poderia me revoltar contra este soldado. Mas ali, naqueles momentos, ele pensou assim, mas na verdade eu estou lidando com algo tão complexo, tão grande, que envolve toda a sociedade britânica e toda a sociedade sul-africana, que eu prefiro não fulanizar, não enfrentar pessoalmente, mas É coletivo, eu né? vou enfrentar coletivamente. E vocês sabem que Gandhi, pela via da não violência, colocou a Inglaterra, o Império Britânico de joelhos e libertou a Índia, não é? Ele podia na hora brigar, querer ali, e o que ele fez foi Resol algo resolver, histórico. resolver no soco, na tapa, na violência. Ele falou, não, eu vou enfrentar o sistema pelas armas do sistema, não é? Pelas vias legais e da não violência. Então, eu destacaria Incrível. o exemplo do Gandhi como primeiro exemplo. O segundo exemplo é o do Mandela. O do Mandela eu acho que é tão ou mais forte do que o do Gandhi. Quando o Mandela foi declarado terrorista e pegou prisão perpétua, na verdade ele foi condenado à morte, depois pegou prisão perpétua, depois foi solto por um movimento mundial pela liberdade dele. Nelson Mandela é um ícone. Havia um ritual naquela prisão dos terroristas. Um guarda muito forte da prisão, ele dava um soco no rosto de cada prisioneiro para cair. Era para o cara cair mesmo, era um soco que o cara não ficava em pé. E era uma fila para levar o soco, e estava lá Mandela na fila, com todos seus companheiros, todos apanhando. E quando chegou na vez do Mandela, Mandela olhou bem para ele e falou, bata, mas bata com força, porque quando eu for presidente da República, eu vou me lembrar do seu soco. E o guarda não bateu. Quando Mandela foi solto, que se tornou presidente, que fez aquele movimento de igualdade racial, né, e pacificou as lutas raciais e trouxe a paz para a África do Sul, este guarda ficou em Polvorosa. Ele mandou uma carta para o Mandela dizendo que ele não dormia de noite porque ele temia a retaliação do Mandela. E numa cadeia mundial de rádio e televisão, o Mandela mandou chamá-lo, marcou uma audiência pública, o abraçou e o perdoou, porque falou assim, você estava ali cumprindo as ordens de um sistema perverso. Então parece que sobre a pessoa existe também um sistema perverso que é muito mais forte, e tanto o Gandhi quanto o Mandela perceberam que a luta não era individual, era coletiva. E finalmente o exemplo do Martin Luther King, né, que pagou com a própria vida. O exemplo do Martin Luther King está no grande sermão, dentre os grandes sermões do Martin Luther King, que é I have a dream, né? Eu tenho um sonho. E qual é o sonho do Martin Luther King? Ele diz que o sonho dele é que tenha uma única raça, uma única etnia, que é a raça humana, a etnia humana, já que o sangue que corre, segundo Martin Luther King, está no sermão dele, nas veias dos brancos, dos amarelos, dos índios e dos negros, é o mesmo, tem a mesma cor, é o sangue vermelho. Talvez toda a nossa discussão, toda a nossa luta, ela só vai ter sentido se o desfecho for respeito absoluto à dignidade da pessoa humana, respeito absoluto, seja qual for a sua etnia, porque só existe uma raça mesmo que é humana. E eu acho que o sonho do Martin Luther King é o meu, é o da comunidade negra, é o da comunidade daqueles que têm consciência da comunidade dos brancos. Eu acho que é o seu e é o sonho de todos nós. Mestre, faz sentido sim esses exemplos aí do Nelson Mandela, do Martin Luther King e do Gandhi. Eles precisamos aprofundar, todos nós, aprofundar essa reflexão, começar a perceber a quantidade de negros no ambiente de trabalho, por exemplo, ver a ausência de negros em espaços de poder, dar brinquedos
uma boneca negra, por exemplo, já para criança se familiarizando, se relacionar com pessoas negras, seja para amizade, seja para relacionamento afetivos. Então precisamos ter atitudes já antirracistas, apesar de não ter receita, na receita de bolo, mas precisamos aprofundar essa discussão. E se você gostou do vídeo de hoje, desse episódio de hoje, curte, comenta, se quiser que aprofunde mais esse tema importante, comenta aí pra gente. Mestre, queremos agradecer pelo trabalho que o senhor fez, pela sua fala, pela humildade em falar, em trazer todo esse conteúdo, e agradecer também minha vida particular também, porque foi curador da minha dor. Obrigado, viu? Eu fico agradecido a Deus e a vida, e agradecido por ter você aqui, na verdade, tocando esse programa. Agradecido por você que está aqui nos assistindo. Nós estamos aqui para mudar o seu modo de pensar, para mudar o seu modo de agir e de viver. Assista o programa Diga Sim à Vida, curta, diga sim ao nosso canal.